assim, ontem a gente começou, eu criei a videoaula, mas não consegui carregar ainda no YouTube para vocês poderem acessar, tá? Quem não estava conseguindo acessar ontem, chegou a entrar hoje e conferir se está conseguindo acessar lá no portal? Sim, professor, consegui acessar. Beleza. Porque no dia que faz a matrícula não consegue, tá? É só esse detalhe que tem. Beleza? Bom, então o que nós temos? Nós fizemos ontem a questão do quadrado ali, certo? Eu tenho junto com a videoaula lá da instalação do Lazarus, eu também coloquei ali o formato para você poder fazer o programa do quadrado. Tá lá também, tá certo? Então, tem o material ali. O que nós vamos fazer? Vamos dar seguimento ao processo. Eu não sei se... eu acho que é melhor a gente dar continuidade. Eu vou passar mais uma outra questão que a gente tem. E depois a gente volta, então, para lidar com essa questão do Lazarus. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Da aula que a gente começou ontem, alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito esclarecida? Tá tudo certo? Bastante que tá faltando, acho que é um pessoal. Ô, professor, eu já enviei a tarefa já no mural lá, beleza? Beleza. Tranquilo. O senhor vai passar mais alguma tarefa hoje? Ou vai só explicar um pouco mais do que ela? A gente sempre tem alguma coisa pra gente fazer, né? Vamos. Ah, sim. Deixa eu só checar um detalhe aqui. Ah, tá. Tem mais um que não tá no... Aqui. Beleza. Tá, eu vou fechar aqui o WhatsApp aqui, porque senão não para, tá? Tá, então vamos lá. Bom, eu vou repetir uma parte daquilo que a gente já viu, para alguns já vai estar bem fixado o processo, mas de qualquer forma é necessário, ok? Então, nós vamos estar... Deixa eu compartilhar a tela aqui também. Nós estamos vendo a ideia de programação. A ideia de programação a gente leva em consideração que eu vou estar resolvendo um problema. Esse problema geralmente é um problema genérico, a gente nunca trabalha com problemas para resolver específico, né? Então a gente vai estar trabalhando sempre com um problema que é genérico. E esse problema genérico a gente poderia trabalhar na forma algorítmica, só que ao invés de a gente trabalhar na forma algorítmica, nós vamos trabalhar já diretamente numa linguagem de programação, que é a linguagem Pascal, né? Dentro desse processo, a gente tem certos processos que a gente vai trabalhando. Aí o que ocorre é que sempre um programa em Pascal ele começa com a palavra program, né? Program, um nome do programa, certo? A gente usa ponto e vírgula sempre para fechar esse processo, né? Então, a gente viu que eu posso fazer um cálculo, criar um programa onde eu tenho para calcular a área e o perímetro de um quadrado, mas eu posso criar um programa para calcular praticamente qualquer coisa, né?
o que ocorre? Quando a gente trabalha com o processo da programação, a gente busca sempre gerar uma estrutura que tem que resolver de uma forma genérica um problema que a gente tem, né? Então, para resolver esse problema genérico, a gente tem uma estrutura básica que a gente vai estar trabalhando. O que é essa estrutura genérica, no caso, né? Eu vou ter sempre a palavra program, um nome do programa. Eu vou ter a palavra var, que vai definir os objetos que eu vou estar trabalhando. Eu vou ter um begin e um end, um ponto final, que vai determinar o final do meu programa, né? A gente usa como técnica de programação o conceito de trabalhar o que é argumento de entrada e o que é argumento de saída, né? O que é esse processo? Quando eu preciso, vamos dizer assim, o que é a matéria-prima que eu preciso para trabalhar meu programa, e o que é o produto acabado que eu preciso para trabalhar meu programa. Essa que é a ideia básica do que vamos dizer assim, meus argumentos de entrada, argumentos de saída, né? Se a gente levar em consideração uma ideia um pouco diferente do que a gente fez, a gente tem a situação de que em conjunto com essa ideia de que eu tenho, vamos dizer assim, o argumento de entrada, o argumento de saída, eu posso trabalhar com uma situação onde, eventualmente, eu preciso selecionar um trecho de linhas que eu quero que execute, certo? Vamos dizer assim, baseado no conceito matemático ainda, a gente tem a ideia de que eu posso, por exemplo, criar um programa que me calcule, né, os valores de x1 e x2 de uma equação do segundo grau, né? Então, vamos dizer assim, se a gente levar em consideração que toda a equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? A gente teria... Quem seriam os argumentos de entrada se eu levar em consideração que eu tenho uma estrutura como essa? Todo mundo está enxergando a minha tela? ABC. A, B, C. Sim. Muito bem. Então, eu tenho A, B e C como sendo meus argumentos de entrada, que é aquilo que eu preciso. E o que seriam meus argumentos de saída? Equação segundo grau. Sim, a equação de segundo grau, quando eu tenho essa equação, ele vai gerar, a gente busca como resultado quem? X1, X2. X1 e X2, né? Então, a gente vai ter como argumento de saída X1 e X2, certo? Bom, como é que funciona? Então, vamos dizer que esse programa, a gente vai chamar ele de Bhaskara, né? O que acontece? O nome de um programa, o nome de um objeto que a gente vai estar trabalhando, a gente tem que seguir uma certa regra de nomenclatura, tá? Tudo bem aí? Tá todo mundo ouvindo? Beleza. Então, o que acontece é assim, o que ocorre? As regras de nomenclatura que a gente tem que utiliza é que dentro do Pascal, eu posso trabalhar ele com minúsculo e maiúsculo, ele vai considerar como sendo a mesma variável. Nem todas as linguagens trabalham dessa maneira, né? Se eu trabalhar com a linguagem C, por exemplo, se eu tenho A minúsculo e A maiúsculo, são dois objetos distintos. Para Pascal, ele considera como sendo o mesmo programa. Ok? A mesma variável, o mesmo objeto. Tá? As regras de nomenclatura aqui que a gente trabalha, ele leva em consideração o seguinte. Bom, veja bem, todo nome do programa, ele ocupa um endereço de memória dentro do meu computador, certo? Então, uma variável também ocupa um endereço de memória dentro do meu computador. Então, eu, por exemplo, não posso criar um programa e colocar Bhaskara aqui, por exemplo. Por que eu não posso colocar Bhaskara como sendo um objeto? Porque Bhaskara é o nome do meu programa. E ele vai acusar como sendo um problema. Certo? Então, vamos dizer assim, vamos considerar aqui. Então, eu tenho lá, eu posso criar A, B, C. Bom, para uma equação de Bhaskara, eu ter A, B, C significa que seriam os coeficientes que eu vou estar trabalhando ali, as constantes que eu vou estar trabalhando dentro da equação do segundo grau, né?
Mas a ideia desse identificador, desse objeto que eu estou criando, é que ele transmita o valor que eu quero armazenar dentro dele. Neste caso em particular, eu posso dizer que ABC é perfeitamente aceitável, né? Então, ele deve iniciar sempre por letra, nunca por número, tá? Ele não pode ter caracteres especiais, certo? Por exemplo, eu poderia colocar X e aspas aqui. Opa, aspas, aqui, certo? Só que aqui colocando aspas aqui, ele não é um valor que ele vai ser considerado aceito, tá? Por quê? O que que acontece? A tela está piscando. É isso? Tá. Tá. Tá um pouquinho então. Deixa eu fechar o compartilhamento e abrir de novo. Agora? Melhorou? Tudo bem agora? Tá bem. Tá bem. Tá. Então, eu não posso utilizar aspas simples, por exemplo, para identificar um objeto, tá? E assim como também não posso usar acento agudo, não posso usar acento, não posso usar o til, não posso usar o que seriam caracteres especiais. Isso eu não posso utilizar porque, na grande maioria das linguagens de programação, independente da linguagem que for, fatalmente eu não vou poder usar essas regras. Assim como colocar lá um X, por exemplo, também não posso usar dessa maneira. Por que que isso acontece? Porque dentro da linguagem de programação, ela é baseado em língua inglesa, certo? E dentro da língua inglesa, os acentos não são utilizados, então ele não reconhece. Agora, por que que eu não posso utilizar, por exemplo, um X, 2X? Porque dentro do cálculos que a gente vai trabalhar, ele considera isso daqui como sendo uma operação matemática. Então, como eu vou ter operações que eu vou estar trabalhando, então não posso iniciar por um nome de um identificador, que seria esses caras que eu estou colocando aqui, iniciando por número, né? Sempre vou ter que iniciar por letra. Então, x1, x2, a gente pode dizer que eles são variáveis do tipo real, ok? Então, esses identificadores, eu tenho que sempre procurar colocar um nome que transmita o valor que ele está carregando junto dele, certo? Esse que é o princípio básico da criação dos identificadores, tá? O que ocorre? Para a gente trabalhar esse formato aqui desses identificadores, o que a gente fez na aula passada, baseado, né, nesses argumentos de entrada, argumentos de saída, que é uma técnica de programação, a gente tem que gerar argumentos de entrada, argumentos de saída, geram o que para a gente? A gente viu que dentro do programa eu começo lendo e vou terminar escrevendo, certo? Então, o que é que gera dentro dessa ideia dos meus argumentos de entrada, argumentos de saída? O que é que o programa lê e escreve? Então, o que é que ele vai ler? Ele vai ler uma equação. Que seriam os valores de A, B e C. A, Né? B, C. Então, eu vou ler A, B e C, ok? E aqui embaixo, eu já sei que ele vai escrever quem? X1, X2. X1 e X2. Muito bem, certo? Então, dentro da estrutura do meu programa, vou calcular A, B, vou ler os valores de A, B e C e vou escrever X1 e X2, ok? Aí o que acontece é assim, veja bem. Eu tenho a situação de que, para calcular o teorema, o Bhaskara, eu tenho o quê? Para mim encontrar x1 e x2, eu preciso ter o quê aqui? O delta. Delta, né? Então, eu preciso de delta. Então, eu vou chamar aqui, eu tenho A, B, C, vou chamar delta. Poderia ser simplesmente D? Até poderia, certo?
mas delta transmite melhor o valor que eu estou buscando, certo? Então, delta seria calculado de que forma? É b ao quadrado, né? Isso, eu vou dizer que b ao quadrado é a mesma coisa que b vezes b, concorda? Isso. Menos 4 vezes a vezes c. C. É isso? Aí o que Isso. ocorre? Dependendo do valor que eu tiver em delta, o que vai acontecer? Eu posso dizer que a minha equação, como é que é a regra do delta? Se o delta for maior que zero, eu vou ter Vou ter o x1, duas raízes reais. duas raízes. É isso? Se o delta for igual a zero, o que significa? B quadrado igual a 4ac. Eu vou ter... Se o delta for igual a zero, significa que eu vou ter duas raízes reais, porém iguais. Certo? E se o delta for menor que zero, o que acontece? Significa que eu não tenho raízes reais. Certo? Então, a ideia é mais ou menos assim. Veja bem, eu tenho o programa. Fazer esse cálculo, eu vou ter o cálculo do x1. X1 é o quê? Vou ter a situação lá. Eu tenho a situação. Para calcular x1, eu tenho a questão de que x1 é igual. Ele recebe a menos b mais a raiz quadrada de delta. Isso aqui dividido por 2 2. vezes a. Não é isso? Certo? Bom, o que acontece aqui é assim, veja, vamos entender assim. Eu tenho isso aqui como x1. Aí eu tenho x2, que vai ser parecido, que é menos b, só que em vez de mais é menos. Né? Menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Ok? Ó, vou colocar ponto e vírgula, porque ponto e vírgula indica que eu terminei uma operação e posso ir para frente. Ok? Então sempre vamos trabalhar com ponto e vírgula. Tá? O que ocorre aqui? Eu tenho uma situação de que dentro da matemática eu tenho certa prioridade na execução de certas operações. É correto? Bom, mas na matemática eu consigo colocar isso daqui, né? Eu consigo passar um traço aqui, consigo fazer isso aqui, e consigo colocar o 2A embaixo, tirando ele daqui. Na matemática eu consigo fazer isso, correto? Correto. No computador, a gente tem que fazer ele numa linha só. Não vai adiantar eu colocar essa linha e fazer esse processo, o computador não vai entender que ele está fazendo aqui uma divisão com esses valores, certo? Porém, eu tenho que garantir que ele vai fazer o resultado da operação tem o mesmo resultado que quando eu estou utilizando como se fosse ele matemático, certo? Então, na prática, vamos dizer assim, a raiz quadrada, o que a gente faz? Eu posso substituir a raiz quadrada, seria aqui, esse cálculo aqui, pelo S que é RT. Então, eu vou colocar esse cara aqui, ele vai gerar a raiz quadrada dele. Claro? Essa é a transformação que eu tenho do matemático para o computacional. Tá? Então, isso aqui vem S que é RT, e eu venho aqui, fecha ele aqui, e eu tenho esse processo. Agora, desse formato que está aqui, será que ele vai gerar realmente o resultado que eu quero? Vamos dizer assim, sem considerar que eu tenho aqui a matemática considerando que isso aqui é Bhaskara, que eu não sei que isso aqui é Bhaskara, vamos dizer assim, se fosse fazer na matemática, qual que seria a prioridade entre as operações que eu teria para fazer? Na matemática eu tenho prioridade lá, não tenho prioridade? Geralmente na fórmula da matemática a gente usa
assim, parênteses. Aí o nível acima a gente usa colchetes e depois a gente usa chaves. Não é assim que a gente usa na matemática? Então, o que acontece aqui? Para executar essa conta que está aqui, o que ocorre? Qual que era a prioridade? A prioridade entre os operadores matemáticos. O que é a primeira coisa que a gente executa quando a gente está executando uma equação matemática? A maior prioridade, ou a primeira, é a potência. Certo? A segunda prioridade vem o quê? A multiplicação e divisão. A terceira prioridade vem o quê? Subtração. Soma e subtração. Certo? Essa é a prioridade da matemática. Não é isso? Ou adição e subtração, né? Também pode ser chamado. Ok? O que ocorre? Dentro do computador, teoricamente, ele vai ter a mesma prioridade. Certo? Então, eu vou considerar aqui como sendo a raiz quadrada de delta como sendo a primeira prioridade. Então, o primeiro resultado que ele vai executar aqui, o primeiro resultado que vai ter aqui, o R1 que eu vou ter, é esse cara que está aqui. Logo depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o resultado de R1 que está aqui e ele vai fazer a divisão com 2 aqui. Então, aqui ele vai pegar o 2 aqui e vai pegar o resultado de 2 aqui, o R1 que está aqui, e vai fazer gerar este resultado aqui. E esse cara aqui ele vai chamar de R2. E o terceiro resultado que a gente vai gerar vai ser o quê? A soma é a subtração. Ainda não. Ele vai pegar essa multiplicação aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação aqui, não é isso? É isso, verdade. Então, ele vai pegar essa multiplicação aqui e vai calcular essa multiplicação aqui com o resultado de R2. Certo? Não, certo. Tá? E daí, depois que ele fizer isso, daí ele vai fazer a operação de soma aqui. Certo? Então, ele vai pegar... Menos B mais. vai pegar esse cara aqui e vai somar o resultado. Mas o resultado de Bhaskara, ele é feito dessa forma, o cálculo de Bhaskara? Não, 2 vezes A tem que ser junto, né? Tem que colocar um Oi? parênteses ali. Tem que colocar um É o parênteses parênteses no 2 ali? vezes A. Pois é. Mas será que isso daí resolve a equação? Se a gente colocar o parênteses lá, ele resolve o nosso cálculo aqui? Acho que sim, ele vai fazer 2 vezes A junto e vai dividir R1 e R2. Vocês têm certeza disso? Vamos pegar uma equação de segundo grau aí. Quem conhece uma equação bacana aí para a gente fazer? X ao quadrado. Deixa eu fazer uma conta aqui, né? Acho que é assim, menos... Não.
mais 3x menos 4 é igual a 0. É isso? Aí eu venho aqui, vou fazer 3 vai dar 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 4. Isso vai dar 25. 16 mais 9, 25. É isso? Sim. Então, aí nós temos aqui a conta para fazer. Se a gente levar em consideração o cálculo de Bhaskara lá, o que é que ele daria? Menos B vai dar menos 3. 3, mais Raiz 5 quadrada, 5. dividido por 2. Isso? Isso. Aqui daria, então, 1. Isso? Será que o resultado dessa conta aqui vai dar 1? Ó. Aqui vai dar 5. Certo? Resultado de R1, que é raiz quadrada de 25. Professor, por que vai dar 1? Menos 3 mais 2,5 dá meio, menos meio. Ah, não. Mas Bhaskara aqui, como é que ele faz? Eu estou falando Bhaskara aqui. Ele vai pegar isso aqui, vai somar e vai dividir por 2, não é? Ah, sim. Aí, sim. Não é Bhaskara, não faz isso aqui? Correto. Certo? Vai dar 3, menos 3 mais 5 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Certo. Então, aí aqui deu 5. Só que 5 dividido por 2, aqui é R2, vai dar 2,5. Opa, R2. Certo? Vai dar 2,5. Aí o resultado dele, que seria o R3 aqui, vai dar 2,5 vezes 1, que continua sendo 2,5. Certo? 2,5 aqui é menos 3. Menos 3 menos 2,5 dá menos 0,5. Tá errado. Certo? Entenderam a conta que eu fiz? Uhum. Né? Então, veja bem, isso é matemática, certo? Mas aqui não fecha a conta, certo? Como é que a gente faz? Se fosse dentro da matemática, eu tenho parênteses aqui, então eu teria que usar colchetes aqui. Fechasse aqui. Aqui eu usaria parênteses aqui, porque ou colchetes também, que seria o mesmo nível, tá? Para fazer. Só que dentro da linguagem de programação, eu não tenho essa possibilidade de trabalhar com colchetes como trabalha na matemática, tá certo? Então, o que a gente faz aqui é só para ilustrar como é que acontece quando eu tenho uma conta que pode dar errado, tá certo? E o que a gente faz? Ó, bom, tá sendo gravado aqui, então acho que não tem problema, tá? O que faz aqui? Para mim fazer isso aqui, eu vou colocar um parênteses aqui e outro parênteses aqui, para dizer que eu vou ter que calcular isso aqui primeiro, Separado. que é essa conta que está sendo feita aqui, certo? Depois disso, eu vou colocar um outro parênteses aqui e um outro parênteses aqui. Vai dizer que ele vai executar essa operação. Bom, nesse ponto, eu não preciso, teoricamente, colocar um outro nível de parênteses, porque já está claro que a divisão vai acontecer depois que eu tiver o resultado daqui, certo? Vamos dizer assim, aqui eu continuo tendo o R1 aqui, ok? Aí eu vou ter um R2, que é esse cara aqui, com e vou colocar só aqui para simbolizar, tá certo? Então, ele vai ter, vamos fazer, né? E aqui, e vai fazer um R2 com esses dois caras aqui.
certo? Depois ele fechou o primeiro parênteses aqui, certo? Como ele fechou o primeiro parênteses, então ele vai vir aqui e vai fazer um R3, envolve esses dois aqui. E desse resultado desses dois aqui, por último, ele vai vir aqui e vai fazer a divisão entre R2 e R3, certo? Gerando, então, o resultado que a gente precisa. Certo? Né? Então, essa questão de eu colocar parênteses aqui, significa que em uma equação qualquer, dependendo do resultado que eu preciso, eu necessito colocar esse formato. Tá certo? Eu vou apagar aqui, que isso aqui é só ilustrativo, tá certo? Eu não preciso disso. E não preciso disso, né? Aqui é só para explicar por que ele vai ficar dessa maneira, tá certo? E aqui também, então, eu tenho que colocar o parênteses aqui, colocar o outro fecha parênteses aqui. Se não colocar o parênteses aqui que divide, depois da divisão, ele vai dividir por 2 e vai multiplicar por A, que não é o resultado que a gente espera, certo? Tranquilo aqui? Bom, o que acontece? Então, eu tenho aqui, primeiro, os identificadores que eu estou criando, que eu estou colocando. Eu tenho os meus argumentos de entrada, que é o que eu preciso para gerar a equação. Tem meus argumentos de saída, que é o AS aqui, né, x1 e x2. E aqui eu tenho o corpo do desenvolvimento do meu programa. Tá certo? O que eu tenho diferente? Ah, eu tenho uma situação que é assim, ó. Tá bem. Se o valor, ó, se, em inglês, if, é C. Né? Se delta for maior ou igual a 0, então eu vou calcular essas duas linhas aqui. Certo? Se não for, então, tá bem, tem aqui, vou colocar um begin, porque eu quero que essas duas linhas sejam executadas se o delta for maior que 0. Na verdade, eu quero que as 3 linhas sejam executadas. Sim. Certo? E se delta for menor que 0, então eu vou escrever, vou dar um write, e vou escrever não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Ok? Bom, vamos dizer assim, em prova, isso daqui é suficiente, tá? Do jeito que está aqui, isso é suficiente em prova. Em trabalho também, certo? Mas o que acontece? Ó, estou com o Lázaro aqui, programa do quadrado de ontem. Então, vem aqui, o Lázaro continua aberto, eu vou fechar tudo. Ok. Vou salvar? Não, vou descartar. Ah, vou salvar. Ó, vou salvar. Então, vou salvar, vem aqui, vou descer, eu tenho 2012, 2002, 12, tem uma nova pasta, ELP2. E aqui eu vou chamar de quadrado, vou mandar salvar. Ok? Salvei. Certo? Aí eu venho aqui e vou fazer assim, né? Vou copiar aqui. Observe que eu usei um bloco de notas, certo? Então, eu não tenho computador em casa. Não tem problema. Faz um bloco de notas, certo? Depois eu vou mostrar um aplicativo que dá para usar no celular também para fazer esse processo, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim. Então, vim aqui no Lazarus, tá? Vou vir aqui em novo, programa simples, tá certo? E vou colar aqui, ó. Selecionei ali, vou deletar, Ctrl V. Copiei. Certo? Então, vamos dizer assim, ó. Eu vou mandar executar. Mandei executar. Qual que eram os valores mesmo de ABC que a gente colocou lá? 1, 3,
6 menos 4. Ele já fez, já mostrou e você não viu. Certo? Mas ele funcionou. Como é que a gente faz? Então, a gente vem aqui e coloca os extras. Né? O que eram os extras? Uses CRT. Ponto e vírgula. Vem aqui, eu vou colocar um read para cada um. Vou dar um write e vou colocar aqui. Entre com A. Um espacinho aqui, tá? E vou vir aqui e vou fazer um read ln. Vou fechar o parênteses aqui, coloco ponto e vírgula, vou dar um outro write. Entre com B. Fecha. Espacinho, né? Aqui. E vou dar o read ln em B. Vírgula. Right. Entre com C. Parênteses, ponto e vírgula. Read ln C. Aqui. Certo? Aí, no write ln aqui, eu vou colocar aquela máscara. 2 pontos, 8, 2 pontos, 2. Vou colocar diferente, cara. Vou colocar 2 pontos, 8, 2 pontos, 3. Bom? E aqui embaixo, depois do processo todo aqui, eu vou colocar um read que é o que vai ler uma tecla. Tá certo? Professor, Pois não. ali no... Primeira linha para cima do end, ali, o 8 2.2, o 8 2.3, ele significa... Eu não entendi muito bem essa parte. Tá. Eu já coloquei ele diferente já para a gente poder visualizar. Só um pouquinho. Desculpa aí. Ó, cliquei, mandei executar. Entre com o valor de A. Então, 1, 6, menos 4. Tudo bem? O que aconteceu? Ó. Estão conseguindo ler o que está na tela preta ou não? Sim. Sim. Ó, o que é que eu tenho aqui, ó? No write, no X1 eu coloquei 8, 2 pontos, 2. E no X2 eu coloquei 8, 2 pontos, 3. 3. Certo? O que é que muda aqui? É o Paulo, né, que perguntou, foi isso? Desculpa, eu não vi quem que é que tinha perguntado. Foi eu, professor. Tá, beleza. Então, veja bem, ó. O que é o 8? Vamos entender assim, ó. Vamos considerar que cada letra disso aqui ocupa um espaço, certo? Tudo bem? Então, se eu pegar aqui no entre, ó, o E, 1, 2, 3, 4, 5, espaço em branco, 6, o C, 7, o O, 8. Contaram comigo? Alguém piscou aí? Certo, professor. Entenderam aqui? Eu contei 8, ó. Começa no E maiúsculo, N, T, R, E. Deu 5. Espaço em branco, 6, C, 7, o O, 8. Então, eu usei 8 caracteres aqui para poder escrever o valor no X1. Desses 8 valores, eu usei 2 para dizer casas decimais. Tá certo? E daqui na frente, ó, vai começar com M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8, só que tem 3 casas decimais.
Bacana? Tranquilo? E o read key que ele ficou esperando para poder visualizar. Tá bom? Tranquilo? Alguém ficou com uma dúvida? Então, eu vou parar a execução que está aqui rodando, eu posso simplesmente dar uma tecla, pressionar uma tecla, ele fecha a execução, tá? Eu poderia clicar nesse quadradinho aqui que estava vermelho antes também, e ele para a execução. Beleza? Então, aqui eu tenho o quê? Ah, mas ele executou só esse e não fez o outro aqui, né? Mas vamos executar, então, com outros valores. Que valor que daria lá, valor de A, B e C, que daria delta negativo? Colocando Se eu os levar em três valores consideração... positivos. Oi? Só colocar os 3 valores positivos? É possível. Na verdade, B ao quadrado menos 4AC, sempre que eu fizer a conta de que B ao quadrado dê menor do que 4 vezes A vezes C, ele vai dar negativo, certo? Então, vamos dizer assim, eu vou colocar o X valendo 2, o B valendo 1 e o C valendo 3, já vai dar negativo. Certo? Estamos entendidos aí? Bacana? Agora, tem algo curioso dentro dessa forma que eu fiz aqui? Será que tem algo curioso? Vamos pedir para o pessoal que começou agora com programação. Perceberam alguma coisa diferente no programa que eu fiz ali? Não? Tudo certo ali? Ó. Tá tudo certo, Pedro. Paulo? Ah, eu não vi nada diferente aí não, pra mim tá tudo certo. Observe o seguinte, ó. Tem certas coisas, vamos entender assim. Quando a gente mexe com programação, a gente tem que ser muito atento a detalhes, tá? Vamos dizer assim, mas que detalhe? Tá? Vamos dizer assim, ó. Observaram aqui, eu usei o if aqui e eu usei o if aqui. Tudo bem? Usei o if nos dois. Mas observe o seguinte. Nesse primeiro if aqui, eu usei begin e usei end aqui. No segundo if, eu não usei begin e end, usei? Não. E aí, como é que fica essa história, então? Por que nenhum eu usei e no outro não usei? O que será a ideia vinculada com isso? Alguém sabe me dizer? A estrutura if-then, ela precisa de uma condição, certo? Delta maior que zero é uma condição, tá? Mas dentro dessa estrutura if, eu tenho, não só dentro dessa estrutura, mas de outras estruturas dentro da linguagem de programação, de que quando eu tenho uma linha de código, quando essa condição for verdadeira, eu não preciso escrever begin e end.
Ah, não tem mais. Certo. Não existe menos um, quer dizer, mais ou menos. Não, na verdade, eu não preciso colocar. Eu posso colocar e ele não vai Que é dar possível. errado. Ele vai funcionar, certo? Mas se eu não colocar, eu só tiver uma linha para ser executada, ele vai executar. Tá certo? Mas quando eu tenho mais do que uma linha que eu queira que seja executada quando a condição for verdadeira ou falsa, né? A falsa ele caiu fora, né? Certo? Então eu preciso colocar, porque o begin e o end, ele indica um bloco de código, Início e fim. início e fim. Então eu quero que quando esse if for verdadeiro, eu quero que as linhas que sejam executadas são essas três. Então, eu preciso especificar onde eu quero que comece e onde eu quero que termine. Tá certo? Certo. Então, por isso que eu utilizo o begin e o end para indicar que eu quero que essas três linhas vão ser executadas quando o delta for maior ou igual a zero. Certo? Vamos testar uma situação onde o delta é igual a zero. Pode ser? Uhum. Tá? Então, vamos executar aqui mais uma vez. Eu posso ter o valor 1, Menos 3. 3 menos 4. 3 menos 4 vai dar duas raízes reais, né? Diferentes, né? Eu preciso calcular o valor de delta igual a zero, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, para a gente obter esse valor, então a gente usa, vamos dizer, b ao quadrado... 2 e 4. Hã? 2 e 4. B2 e C4. Que vai dar 0. C0? Não. 4. 4. 2 vezes 2 0. C0. É isso? Vamos conferir aqui. Não, o C tem que ser 4, professor. Você tem que ser 4? Isso, porque B ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes... Não, desculpa. Tem que ser 1. Tem que ser 1, né? 1, isso. Então tá. Então, 1, 2 e 1. Duas raízes reais e iguais. Certo? Aí não tá igual porque eu coloquei um com 2 e outro com 3, né? Casos decimais. Certo? Tranquilo? Dúvidas? Essas coisas são muito bonitas quando o professor faz, né? Uhum. Depois, quando muda para vocês fazerem, não fica tão bonito assim, né? É isso? Vamos brincar um pouquinho, pode ser? Fechamos aqui. Professor, sobre a orientação, não seria interessante explicar para os colegas? Ah, sim, seria. Bem lembrado, Eduardo. Veja bem. Observaram que eu coloquei um espaço aqui, na hora de colocar o programa inteiro aqui, eu coloquei um espaçamento aqui, ó. Deixei 3 espaços aqui, estão vendo? Sempre que aparece um begin, eu coloco mais 3 espaços aqui. Aqui nem apareceu o begin, eu coloquei 3 espaços aqui. Certo? Observando o programa dessa maneira, o que a gente pode dizer? Vocês conseguem enxergar bem o programa? Consegue entender direitinho como está ali escrito? Esse processo de deixar esse espaço aqui, esses 3 espaços aqui,
fora aqui, ele é chamado, tem um nome, ele é chamado de indentação. Essa indentação é uma técnica de programação, não é do código, tá? Ó, observem aqui, ó. Vou fazer uma coisa que não se deve fazer. Ó. Se eu deixar todo ele desse jeito e eu mandar compilar, então, deu diferença? Deu diferença que eu inverti os valores, né? Deu diferença? Não dá diferença na execução, certo? A diferença que acontece é na prova. Eu desconto meio ponto. Na verdade, agora eu já desconto 1, né? Porque no primeiro período que eu trabalho com eles, eu trabalho descontando meio ponto. No segundo período, se não tiver identado, eu desconto 1 ponto por linha não identada. Certo? Então, Dá para ficar devendo? fica devendo. Tem camarada que fica devendo nota ali, porque de tanto erro de indentação, né? Certo? Então, o que acontece? A ideia é fazer ele sempre identado. Essa indentação, ele facilita. Tem linguagem de programação que, se você não fizer identado, ele não funciona, não compila, não executa. Certo? Por que isso? Porque se você não fizer com a indentação, você não vai conseguir trabalhar o programa, certo? Aí, para evitar esse tipo de problema, tem linguagem que já colocou a indentação como sendo uma coisa obrigatória. Tem que ter indentação. Se não tem indentação, simplesmente o programa não funciona. Certo? Então, é importantíssimo trabalhar com essa indentação. Tá? Uma outra variação que a gente tem com relação a essa estrutura aqui é que a gente pode usar, vamos dizer assim, se o delta não for maior ou igual a 0, neste caso, eu só tenho duas possibilidades. Ou ele é maior ou igual a 0, certo? Ou ele é menor que 0. Tá? Então, o que acontece? Eu posso chegar aqui e, em vez de colocar essa questão aqui toda, eu posso simplesmente substituir isso aqui por else. Que significa senão. Certo? Então, o que acontece? Vamos dizer assim, vamos executar. Posso fazer uma pergunta? Por exemplo, ali no read, por exemplo, você colocou um LN. O LN seria o quê? Eu não peguei essa parte. O LN significa assim, o read é leitura, certo? O LN é abreviação de line new. Eu não vou tirar o LN desse cara aqui. O LN significa assim, ele vai escrever isso aqui, vai ler o valor de A, e depois que ele lê, ele vai criar uma nova linha. Ele vai para uma nova linha. Tudo bem? Eu vou tirar o LN do primeiro aqui. Tudo bem? Sim. Vou mandar executar. Vamos entrar com o valor 1. Ixi. Pulou igual. O LN é que ele vai criar uma nova linha, ele não vai ficar na mesma linha, tá? Vamos colocar aqui os valores que tinha lá. 3 e menos 4. Tá. Aqui, só uma coisa, acho que não compilou ele. Quando eu executar.
Eu vou tirar os LN de todos eles. Vou tirar. Ou melhor, eu vou colocar LN no right. Não tinha LN no right, certo? Coloquei LN no right, tá? Vou salvar aqui como Bhaskara. Mandar executar. Deixa eu aumentar o tamanho do fonte aqui para vocês conseguirem enxergar. Onde está o cursor? Consegue enxergar o cursor? Na linha de baixo. Está na linha de baixo, certo? Ó, Certo. tá? Aqui eu coloquei o LN, então ele escreveu e pulou linha. Escreveu e pulou linha. Certo? Entendi. Entendi. E aí, se eu tirar o LN, ele vai ficar no formato que estava antes, no right ali. Certo? Tá. Obrigado, professor. De nada. Entenderam aqui o processo? Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ter que criar dúvida então, já que ninguém tem dúvida, né? Tá tudo tranquilo? Vamos ter que achar um jeito de semear dúvida. Pode ser? Tudo bem? Posso fechar isso aqui? Beleza. Então, vou fechar tudo aqui. Vamos criar um novo. Opa, na nova unidade. Novo. Programa simples. Salvar. Salva. Ah, não. Esse não vou salvar, não. Descartar as alterações. Beleza. Vamos entender assim. Eu tenho lá o if, o C e o senão. Eu tenho as operações que eu posso trabalhar. Certo? Então, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que nós vamos pegar aqui. Vocês vamos considerar assim, lá no cálculo de quando você vai ter imposto de renda, alguém paga imposto de renda aí? Ninguém paga, né? Ninguém. Tá bom. Ninguém paga. Eu. Ah, você paga. Desculpa aí. Vamos considerar assim, ó, o camarada, ele tem uma certa faixa de salário, certo? E dependendo dessa faixa de salário, ele vai pagar imposto de renda. Certo? Né? Então, vamos chutar um certo valor aí, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho um programa, eu vou calcular imposto de renda. Quem gosta de imposto de renda, né? Então, eu vou ter argumento de entrada, argumento de saída. Tá? Então, vamos dizer assim. Meu argumento de entrada seria o salário bruto. Eu não posso fazer aqui salário espaço bruto. Por que eu não posso fazer salário espaço bruto? Porque eu não posso definir um objeto que tenha espaço. Então, agora está certo? O nome do objeto está certo? Não. Por que não? Não posso ter o acento. Né? Então, eu tenho salário bruto, eu vou dizer lá que eu tenho imposto de renda. Tem mais um cara que eu não posso utilizar, tá? Por exemplo, eu não posso usar
if como sendo o nome de identificador. Não posso usar begin. Não posso usar Else. then, else, certo? Porque são todas palavras reservadas, tá? Comandos. Comandos, exato, tá? Então, eu vou definir o imposto e vou ter isso aqui. Então, para a gente definir isso, tem que sempre ter uma regra bem definida, tá? Então, vamos dizer assim, até... Vamos pegar a tabela de imposto de renda aqui. Tabela... Imposto de renda. 2020. Tá aqui, ó. Base de cálculo. Até 1903,98 é isento. Valor deduzir, zero. De 1903,99, que é 1 centavo a mais que 98, até 2.826,65 é 7,5%. Deduzindo 42,80. Tá? Então, vamos pegar essa tabelinha do imposto de renda aqui, ó. Bom? É assim. Ok? Todo mundo está enxergando? Então, o que acontece? Veja bem. Eu tenho lá a base de cálculo, que é o meu salário bruto, e vou ter o valor do imposto de renda como resultado. Certo? Então, aqui é o valor da alíquota, aqui a alíquota, esse aqui, e aqui o restante é parcela a deduzir, tá certo? Então, se for até 1903, é isento, não tem parcela a deduzir. Se for maior que esse e menor que esse, vai pagar 7,5%. Se for maior que esse e menor que esse, vai pagar 15%. Se for maior que esse e menor que esse, vai pagar 22%. Certo? Aqui tinha mais um? Acho que era só isso aí mesmo. Tem mais uma linha. Não. Tem mais uma linha, que é 27%. Maior que esse daqui vai ser 27%. Né? Não ia ficar só até 22%, né? O governo quer 1/3 daquilo que você ganha. Tá. Então, eu vou definir os objetos. Então, vou ter lá salário bruto. E vou ter imposto de renda. Sendo do tipo real. Ok? Aí o que eu tenho lá? Então, vamos dizer assim. Eu vou ler o meu argumento de entrada. Eu acho que vocês podiam fazer, né? Esse aqui. Brincar um pouquinho. O que vocês acham? Bora. Rapidinho, coisa de 5 minutos. Muito complexo? Então vamos fazer lá. Vamos tocar o barco, senão não vai dar tempo, né? Então vamos lá. Ó, salário bruto é meu argumento de entrada. Vírgula. Aqui no final, eu vou ter um right, LN, que vou dar o imposto de renda. Ok? Eu vou colocar a máscara aqui, vou colocar com 10, não vou colocar com 8. Com 2 casas decimais. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que calcular o imposto de renda. Certo? Como é que eu vou calcular o imposto de renda nesse processo? Primeiro, eu tenho que ver se meu salário bruto está dentro de qual faixa. A alíquota isenta significa que é o quê? Não paga. Imposto zero. Zero, né? Então eu vou dizer assim, ó, se salário bruto Igual. for menor ou igual Menor ou igual. ou 1903,98.
Então, Né? IR, Recebe 0. 0. Tá? Observe que eu não coloquei begin end. Ok? Aí eu vou usar o senão, o else. Não, eu vou usar o if. Se salário bruto for maior ou igual a 1903,99, aí eu tenho a situação de que ele tem que ser maior que esse valor e tem que ser menor que o outro. Ok? Aí nós vamos usar um recurso novo. Eu tenho uma operação matemática que diz end Or. e or. Eu tenho not. Da onde que vem esse end or not? O end e o or, ele vem lá da teoria de conjuntos. Conjunção e disjunção. Certo? Eu tenho união de valores, eu tenho intersecção de valores. Certo? Mas ele vem de uma lógica, que é a ideia aqui, de trabalhar, vamos dizer assim, ó, eu tenho dois valores, A e B. Eu tenho verdadeiro, falso, vou colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, tem verdadeiro, Verdadeiro. Falso. verdadeiro, falso. Certo? Então, se eu tenho A, AND, B, significa, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, então Verdadeiro. A, AND, B é verdadeiro. Certo? A Certo. proposição A é verdadeira, a proposição B é verdadeira, então os dois são verdadeiros, vai dar verdadeiro. Se A é verdadeiro e B é falso, então vai dar Verdadeiro. falso. O AND vai dar tudo falso aqui. Ok? Aí eu tenho o quê? Eu tenho o A or B. Certo? Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, A or B é verdadeiro. Se A é verdadeiro e B é falso, aqui eu vou ter verdadeiro. Se A é falso e B é verdadeiro, Verdadeiro. verdadeiro. E se A é falso e B é falso, Falso. é falso. Ok? E o not é o quê? Eu tenho A. Not A, se A pode ser verdadeiro, pode ser falso. Eu vou ter A, not A, se A é verdadeiro, ele vai dar falso. Se A é falso, ele vai dar verdadeiro. Verdadeiro. Certo? E o que significa esse A e esse B, essa coisa toda aí? Significa assim, ó. Quando eu tenho... vou abrir aqui no meio. Então, quando eu digo que é de 1903,99 até 2.826,65, estou dizendo que isso aqui é A, isso aqui é B. Certo? Então, o que eu estou colocando aqui? Se a proposição A, que é salário bruto, for maior que 1.903,99, e eu quero que ele seja também menor que 2.826,65, aqui eu tenho que utilizar um AND. AND quem? Salário bruto menor ou igual a 2.826,65. Porém, quando eu trabalho com esses operadores desse tipo, esse cara aqui tem prioridade do que esse daqui. Esse aqui é chamado operador relacional. Esse aqui é chamado operador lógico. E o AND tem prioridade sobre o operador relacional. Então, ele vai dizer que esses dois caras, ele não consegue fazer essa operação. Certo? Então, para a gente garantir que essa operação seja certa, eu tenho que colocar parênteses aqui e parênteses aqui.
garantindo que o cálculo vai ser feito dessa maneira. Tá ok? Então, se isso for verdade, meu imposto de renda recebe o quê? O cálculo que diz ali é 7,5%, certo? Então, ele vai pegar o salário bruto, vai multiplicar por 7,5, e o resultado disso tudo, ele vai dividir, aliás, esse 7,5 ele divide por 100, porque é percentual aqui, certo? Então, divide por esse percentual. Mas eu tenho uma parcela a deduzir. O que é essa parcela a deduzir? O resultado que der disso daqui, então, eu tenho que pegar e colocar um parênteses aqui. Aqui dentro eu preciso colocar parênteses entre o 7,5 e o salário bruto ali? Não. Não. Por quê? Porque a prioridade entre multiplicação e divisão é a mesma, certo? Quando eu tenho prioridades iguais, ele vai executar da esquerda para a direita. Então, ele vai executar essa conta aqui primeiro. No resultado dessa conta, ele vai fazer essa divisão aqui. Este caso em particular não mudaria o valor mesmo que fosse o contrário. Se ele dividisse aqui primeiro e depois multiplicasse. Mas ele vai executar primeiro da esquerda, ele pega da esquerda e depois ele executa da direita. Ok? E aqui ele vai subtrair, então, 142,80. Aqui. Ó. Ok? Aí eu tenho lá. E como é que fica agora? Se o salário Bruto. for maior ou igual 12.826. 26,66, rende salário bruto Menor ou ou igual. menor ou igual 6.751 com... Opa! Não pode ser vírgula, tá? 0,5. Se isso for verdade... Opa, faltou... parênteses. Então, meu imposto de renda recebe salário bruto vezes 15 dividido por 100, fecha, menos 354,80. Vírgula. Ok? Que é essa faixa aqui. Tá? Aí vamos para a próxima. A próxima diz o quê? Se salário bruto for maior ou igual a 3.751,06, rende salário bruto for menor ou igual a 4.664,68, vendo IR recebe salário bruto vezes 22,5 dividido por 100, menos 636,13. If, faltou lá, né? Vamos ter que pegar mesmo, não vai ter jeito, não. Mais uma linha. Aqui.
Se salário bruto for maior ou igual a 4.664,68, então IR recebe salário bruto vezes 27,5 dividido por 100 menos 869,36. Professor, ali já teria que ser só maior que 4.664. Não pode ser igual. Verdade. Não pode ser igual. Bem lembrado. Acima de, né? E é o valor que já está aqui também. Ó. Obrigado, Eduardo. Certo? Então, dessa forma, ele vai calcular o valor, né, do imposto de renda. Tá certo? Ó, vamos tirar essas coisas aqui que eu coloquei para anotar, certo? Depois vocês pausam a videoaula lá e visualizam. Lembrando que isso aqui tudo vai gerar uma videoaula, né? Certo? Uma videoaula que vai estar lá no portal para vocês poderem acessar, tá? Então, vamos dizer assim, eu não lembro os valores, né? Eu não lembro os valores. Então, vamos pegar aqui, ó. Até 1903, 1,98. 1903,98. Eu não coloquei o seed key, não vai adiantar. Vamos colocar o seed key lá. Então, vem aqui, use CRT, bacana. E aqui embaixo eu vou colocar o RIA de seed key. Mandar executar. 1903 com 68, né? 98. Ponto 98. Imposto é 0. Certo? Aí voltou para cá. Beleza. Vamos colocar um dentro dessa faixa aqui. Vou colocar 2.000 lá, por exemplo. Certo? Pode ser? E 2.000. 7,20 de imposto aqui. E quanto que vai dar? Ele vai dar 2.000 vezes 7,5. Quanto que dá 2.000 vezes 7,5? 150. 15 mil. 15 mil. 15 mil? Dividido por 100? 150. 150. 150 menos 142,80? 7,20. Certo? Então, é o valor que deu aqui, ó. 7,20. Tá certo? Aí, seguindo, o que tem? Colocar nessa faixa aqui. Vai dar 3.000. Podemos colocar 3.000? Vem aqui. 3.000. 3.000 daria quanto? 3.000 é 15%, certo? Quanto que dá 15% de 3.000? 3.000, 15, vai dar 45 mil. 45 mil dividido por 100. 450. 450 menos 354,80. 95,20. 95,20. Tá certo? E ele faz esse processo dessa maneira. Bacana? Vamos à cereja do bolo.
Vocês estão aí ainda, moçada? Ninguém vazou, não, né? Tamo aí, tamo aí. Estamos aqui, professor. Isso aí. Vamos à cereja do bolo, né? O que é a cereja do bolo? Vamos dizer assim. O programa aqui ficou meio inchado, né? Então, o que a gente pode fazer é assim, veja bem. Primeiro, a regra aqui, lembrando que se eu tenho uma linha de comando, eu não preciso colocar begin end, tá certo? Aqui funcionou, todos eles funcionaram, certo? Observe que o write não faz parte do if, né? Write ln, tá certo? Não faz parte do if. Bom, o que tem a cereja do bolo aqui dentro desse processo? Veja bem, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer isso aqui. Se ela não for verdadeira, significa o quê? Significa que ela é maior já. Se ela não for menor que 1903,98, significa o quê? Ela já é maior do que 1903,99. Então, eu vou verificar somente se ele é menor que esse valor. Certo? Da mesma forma, se eu vier aqui e colocar, mas se ele não for menor que 2.826,65, se ele cair no else, significa que ele é maior que esse valor. Certo? Ele é maior que esse, mas se ele for menor que esse, ele vai entrar aqui. Da mesma forma, então eu coloco aqui, se ele não for, posso retirar esse aqui. E nesse último aqui, eu posso simplesmente fazer um else. Vou tirar esse cara aqui. Mas, como eu estou usando um comando, não estou usando mais if then, eu estou usando if then else, e eu tenho aqui esse ponto e vírgula, o ponto e vírgula significa para mim sempre que acabou o comando. Então, eu sou obrigado a tirar esse ponto e vírgula de todos esses caras aqui. Eu vou deixar aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Justamente nessa linha ele deu o erro. Mas o erro que ele está dando aqui, deixa eu ver se a gente consegue ler aqui. Ó. Compilador, um erro no computador, um erro fatal, onde eu tenho ponto e vírgula. Mas, but, expected, else, found. Ou seja, ele encontrou ponto e vírgula, mas ele encontrou else. Então, se eu tirar esse ponto e vírgula daqui e mandar compilar de novo, observe. Ó, ele veio para o próximo else. Certo? Aí eu venho aqui e vou remover esse ponto e vírgula aqui. Olha. Vou remover de novo. Opa. Movi demais. Tá? Ó. E aqui, a última vez que ele encontra ponto e vírgula, ó, o último aqui tem que ficar com ponto e vírgula, que ele vai terminar o comando. Tá? Então, se eu pegar o 1903,98, não era? Tabela 1903,98, certo? Ó, volta aqui. Opa. Vou dar Enter. Deu 0. Certo? Ah, mas eu nem mexi com essa linha, né? Ah, tá bom. Então, deu 0. Aí, o segundo valor que a gente colocou foi 2.000. 7,20. Se vocês voltarem a videoaula depois, vocês vão ver que deu mesmo 7,20. Certo? Aí, eu vou executar de novo. A gente executou qual era o outro valor? 6.000.
95 com 20. 95 com 20. Certo? A gente não executou o resto, né? Mas ele vai dar certo também. O restante. Tá certo? Então, se a gente levar em consideração o código que estava antes com o código que ficou aqui, não ficou muito mais enxuto o código? Tá claro? Isso significa que sempre if then else é melhor que if then? Significa, a gente pode concluir isso? Não necessariamente. Certo? Tem casos que o if then é melhor que o if then else. Certo? Depende da lógica que está sendo trabalhada. Entenderam o processo? Dúvidas? Ok? Tem dúvidas? Tranquilo? Bacana? Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu acessar a área remota lá, a área de acesso? Isso está avançado? Calma, Jean, não está avançado, não. Tá certo. Vamos começar com exercícios mais simples aí, certo? Mas aqui é para ilustrar como é que o processo fica, tá claro? A ideia a gente tem exercícios para trabalhar nos mais variados possíveis aí, certo? Mas a ideia é que, vamos entender assim, a gente tem que entender primeiro como é que funciona esse princípio, que é uma técnica de programação, tá? Aqui a gente tem alguns cálculos para fazer, ok? E a ideia é a gente começar exercitando com coisas mais simples. Mas isso não é tão complexo, certo? Poderia ser feito do outro jeito? Uma tabela de imposto de renda como essa, que já foi, que a gente viu aqui, que é o que está aqui nesse processo, não é algo que seja assim tão complexo, certo? É que é uma conta, é um cálculo de uma operação matemática. Basicamente, o que eu tenho? Eu apliquei aquilo que está aqui no enunciado. Concorda comigo? Tá certo? A ideia é, como eu falei na aula de ontem, vou voltar a repetir. Para quem não está acostumado a fazer programa, eu vou recomendar que, em vez de você fazer no computador, você faça no papel. Lápis, borracha e papel. Basicamente, é por isso que nós estamos fazendo de uma forma bem pausada, bem tranquila, para poder entender como é que ele funciona. Tá certo? Eu vou colocar uns exercícios para vocês praticarem lá no portal. Pode ser? E vou postar as videoaulas também. Não sei se vocês têm acessado, ó. Cadê? Aqui está no mural. Ó, eu coloquei lá um vídeo instalando o Lazarus lá, tá? Ó, vocês, voltando aqui, vocês acessam o portal. Do portal aqui, deixa eu voltar aqui. Vai ter esses acessos aqui. No meu caso é um pouquinho diferente a tela, mas vocês vão acessar essa parte aqui. A hora que acessa aqui, pede a senha. Tá louco.
Aí acessou aqui, daí ele dá acesso a essa parte, certo? Aí dentro da área remota aqui, ele tem aqui, ó. Não é esse aqui. Tem esse aqui, tá? Então, tem o vídeo aqui instalando o Lazarus, certo? Aí vocês vão ver a instalação do Lazarus com a explicação lá. Certo? Então, da mesma forma que tem isso, essa videoaula de hoje, por exemplo, eu vou postar lá no portal, vai aparecer como sendo a aula de hoje, tem aula de ontem, tá? Vou postar essas aulas e vocês vão poder rever essas aulas. Entendeu? Tudo bem? Conforme tenham dificuldades, não tenham problema em pedir as dúvidas que estão tendo, que não está conseguindo resolver. Tá certo? Tranquilo? O que eu posso dizer é assim, ó, aprender programação é uma coisa, resumindo uma palavra, é intensa. Certo? Requer dedicação. Tudo bem? Aí vocês vão poder fazer usando esse Lazarus que está aqui, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Seguindo, podem refazer o que eu já fiz. É um caminho para você fixar. Mas eu recomendaria que você tenha isso no papel. Tá certo? O programa é feito seguindo o que está. Você pode parar a videoaula, assim como eu parei aqui na videoaula do... Aqui, ó. Você pode parar a videoaula, você pode avançar a videoaula, você pode voltar a videoaula, certo? Onde você vai baixar, onde vai fazer, e você consegue ver e refazer ele várias vezes, certo? Ó, vai ter o formato da instalação, tem todas as etapas aqui. Tem coisas que não precisava estar esperando, poderia ter editado, mas ele está inteiro, tá? Você pode fazer, e depois tem o fazendo o programa propriamente dito aqui. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me chamam e a gente vê como é que pode resolver. Bacana? Acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui, né? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo? Eu vou escolher umas questões bacanas aí para vocês fazerem, tá? Vou colocar uns 2, 3 exercícios ali. E vocês já tentam fazer esse formato para a gente ver como é que a coisa vai. Tranquilo? Beleza, então, pessoal. Tenha uma boa noite. Fechamos no tempo aí, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Thank you.